Bem-vindos ao Portal do Vestibulando. Vamos agora falar de sociologia, né? E a temática na sociologia é política, Estado e poder. Bom, sobre a temática, vamos fazer uma pequena introdução e aí vamos caminhando nos nossos comentários sobre a temática, desenvolvendo. Bom, primeiramente, poder, capacidade, né, de ação, né, de domínio até, sobre indivíduos ou grupo de indivíduos, dentro de um contexto social. Não necessariamente esse poder ele está ligado ao poder político, porque nas diversas esferas das relações sociais, nós temos relação de poder. Em casa, né, tem alguns que têm mais influência, de repente, sobre outros, né, quer dizer, tem mais poder sobre outros, dentro da escola, na família, né, dentro de uma igreja. As relações sociais de poder, elas são frequentes, elas estão em todos os ambientes, no trabalho, por exemplo, também. Bom, e sobre isso, o que nós temos? Para se ter poder, deve ser pela força? Não necessariamente uma força física. Você pode ter o poder de convencimento, de persuasão, são formas de ter o poder, de exercer essa influência, né, sobre esse indivíduo ou grupos de indivíduos. Bom, outro ponto que é bem interessante para nós é que as relações de poder, essa luta pelo poder, ela é uma constante na sociedade, desde os primórdios. Né? Quando chegamos, por exemplo, na Idade Antiga, a luta pelo poder, bora pensar no Egito, né? O Amenófis querendo diminuir o poder dos sacerdotes, a influência dos sacerdotes, quando impõe o monoteísmo no Egito Antigo, né? Nós temos vários eventos dentre os períodos históricos. Júlio César, em Roma, quando foi assassinado no Senado, porque estava acumulando poderes. Então, os exemplos aí são diversos, né, dessa luta pelo poder, por estar no poder. Bom, agora, importante para nós, o poder político é do Estado. Se dentro de casa é dos pais, né, de repente, na escola, nós temos uma organização que determina a relação de poder, agora o poder político é do Estado. Bom, sobre a formação do Estado moderno, o chamado Estado Nacional. Né? Lembrem que a formação desse Estado Nacional ocorre na transição da Idade Média para a Moderna. Bom, naquele período, né, o que nós temos ali? A princípio, o rei, no período anterior, na Idade Média, ele não tinha poderes efetivos sobre os seus senhores feudais, a não ser em determinados momentos, né, por exemplo, quando nós tínhamos guerra, ele liderava exércitos. Mas, na verdade, nós tínhamos vários reizinhos. Cada senhor feudal ele exercia o seu poder de mando na sua área de atuação. E esse rei era muito mais uma figura simbólica. Só que o novo grupo social ele vai buscando espaço. Espaço nessa sociedade de transição, que é a burguesia nascente. Essa burguesia que se dedicou à prática comercial, a comprar mercadorias no Oriente para vender no Ocidente, na Europa Ocidental, ela se sentia incomodada com a nobreza, né, com os senhores feudais. Por quê? Em cada local que ia para vender as mercadorias, essa burguesia pagava um imposto. Quer dizer, eram vários impostos de acordo com o feudo. Agora, o rei também se incomodava com essa nobreza, com esses senhores feudais, porque o rei queria ter poder, mas o poder estava nas mãos dos senhores feudais. Tá, mas o que o rei precisava de quê para ter esse poder nas mãos? Primeiro, que a economia feudal ela era monetária, então dificultava o acúmulo de riquezas. Então esse rei não tinha como ter um exército suficientemente grande e forte para impor a vontade dele sobre os senhores feudais. Então ele precisava de um exército. E o recurso para isso, quem tem, é a burguesia. A burguesia faz uma troca, uma aliança com o rei. Ela financia o rei. Ele vai construir, compor o seu exército profissional permanente. Mas, em troca, essa burguesia ela vai querer um imposto único. Ela vai querer proteção das rotas comerciais pelos saques que eram frequentes. E, além disso, essa burguesia ela vai ganhar com esse rei a partir do momento que ele começa a conquistar áreas. Outras áreas significava ampliação das possibilidades comerciais.
Então, nessa aliança, quer dizer, o rei acaba também acumulando cada vez mais riquezas, mais áreas, mais comércio, mais impostos. Quer dizer, é um processo onde as duas partes ganham, mas o rei ganha muito mais, que depois ele começa, inclusive, a explorar essa mesma burguesia que ajudou a consolidar o seu poder. Bem, então, desses primeiros reinos que se formaram, Portugal ele vai ser ali, o primeiro reino independente, era um condado ainda, né, Portugal, quando vai se formar. Lembrem que a Península Ibérica, nós tínhamos já quatro grandes reinos para a época: Leão, Castela, Navarra e Aragão. E só que a Península Ibérica ela foi invadida pelos povos muçulmanos. Quando, a partir de 622, o Maomé, na fuga dele e dos seguidores de Meca para Yatreb, quando ele foi perseguido, lá, que quando começa o calendário muçulmano, que é a Hégera, lá também foi decretada a primeira cruzada, a luta contra os infiéis, a expansão do islamismo, né, da religião muçulmana pelo mundo. E aí, a Península Ibérica, ela foi um alvo dessas conquistas, né? Quer dizer, e esses ibéricos lutavam para expulsar de lá os muçulmanos. Foram chamadas guerras de reconquistas. Bom, para isso, o rei de Leão e Castela, Dom João VI, ou Dom Afonso VI, desculpem, o que ele fez? Ele contrata mercenários, cavaleiros, cruzados, franceses, e dá a eles essa missão, expulsar de lá da península os muçulmanos. Então nós tivemos o Dom Henrique de Borgonha e o Dom Raimundo, primos, né, franceses, que vão lutar para expulsar de lá, da Península Ibérica, os muçulmanos. Bom, conseguem expulsá-los para o sul da península, não tiram todos esses muçulmanos de lá. E aí o Dom Raimundo, ele ganha como prêmio o condado da Galiza e mais como esposa uma das filhas do rei, né, do Dom Afonso VI. E o Henrique ele vai ganhar o condado portucalense, que ficava ali margeando o Atlântico, né, quer dizer, uma porta para o Atlântico. E o Dom Henrique ele ganha o condado portucalense e a outra filha do rei. Bom, só que Dom Henrique ele tinha, né, a ambição de tornar o condado independente. Só que ele morre antes disso. E quem vai realizar essa independência foi o filho dele, o Dom Afonso Henriques. Depois de brigar com a mãe dele, que queria voltar a fazer parte de Leão e Castela, né, então ele consegue a independência através do Tratado de Zamora, em 1139. Então Portugal passa a ser um reino independente, não mais vinculado a Leão e Castela. Bom, só que depois, seguindo a dinastia aí de Borgonha, né, Dom Afonso Henriques de Borgonha, né, quando nós tivemos a morte, né, do último rei dessa dinastia, o Dom Fernando, em 1383, gerou ali um vazio de poder. Quem vai assumir? Houve uma briga pelo poder, né? Vários se julgavam com direito, né? Só que a esposa do Dom Fernando, ela tinha proximidade com Castela. A ideia dela, por que se percebia, ela queria voltar o condado a fazer parte de Castela. Mas antes do Fernando morrer, ele teve uma filha, Dona Beatriz, que casou, ainda jovem, com 12 para 14 anos, casou com o rei, né, de Castela, né, de Leão e Castela. Qual era o objetivo? Que ele gerasse um filho, e esse filho dele, com a Dona Beatriz, assumiria o trono português, né, em caso de morte de Dom Fernando. Só que quando ele morreu, ela era jovem, era menor de idade ainda. Não tinha filho. Então, Dom Fernando não esperava por isso. Então, nesse vazio de poder, né, entre voltar a pertencer a Leão e Castela, a burguesia não vai aceitar. Entre voltar a pertencer a Leão e Castela e conseguir a independência, né, ou continuar autônoma, essa burguesia, né, e também a Inglaterra, que dá apoio, porque ela vai ganhar um novo parceiro comercial, ampliar relações, aí eles bancam o chamado Dom João,
né, que era mestre da ordem militar e religiosa de Avis. Né? Então, quer dizer, o Dom João ele assume ali, liderando o grupo de mercadores. É a chamada Revolução de Avis. Né? A partir daí, nós vamos ter uma nova dinastia, a dinastia de Avis em Portugal, que lançou Portugal a prática marítima, incentivou a prática marítima. Bom, após isso, né, o que nós temos? A linha de transição ainda do início da Idade Moderna. Nós vamos ter alguns teóricos que vão defender esse Estado absolutista. Lembre que até então, né, o poder ele era descentralizado na Idade Média. Os reis da aliança com a burguesia centralizaram o poder, que é o Estado absolutista. Não esqueçam que o Estado absolutista, nós temos um rei que está acima da lei. Aí vai dizer assim, mas ele não manda em todo mundo? Claro, ele vai mandar. Mas ele fazia ali, tinha boas relações, ele mantinha uma relação até diplomática com a nobreza e com o clero, com a igreja. Né? Então, esse rei absolutista, ele era juiz, ele era o executivo propriamente, ele também legislava, criava leis. Então, ele acumulava funções, diferente do que vai propor mais à frente o Barão de Montesquieu, né, na proposta de divisão de poderes. Bom, só que alguns teóricos justificam esse absolutismo. Né? Tivemos lá o Jean Baudin, por exemplo, Jacques Bossuet, né, teóricos que defendiam a teoria do direito divino dos reis. Se ele está no poder, é vontade divina, de Deus. Logo, quem poderá contestá-lo, a não ser Deus? Mas, buscando por um lado muito mais de racionalidade, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. O Maquiavel, ele levou para a política, principalmente, a racionalidade. Né? Que esse rei, ele, no livro dele, no Príncipe, ele acaba dizendo como o rei deveria se consolidar no poder. E que não deveria estar pautado essa manutenção no poder exatamente na moralidade. Não importa como, o importante é que você consiga o seu objetivo. Dizia ele, você pode ser o mais feroz dos lobos. Né? Entretanto, diante do povo, seja o mais dócil, né, e singelo cordeirinho, pareça bom diante do povo. Né? Então, quer dizer, o Maquiavel leva a racionalidade para a política. E o Thomas Hobbes, um contratualista, né, ele também vai justificar a necessidade, né, de termos um poder soberano. Né? No contratualismo, lembrem lá que as pessoas estabeleceram, né, claro que teóricos depois também, né, um contrato. Né? Esse contrato, para manter a harmonia da sociedade, que começou a entrar em atrito, eu dou a minha liberdade ao Estado para gerenciar essas diferenças, para evitar brigas e atritos entre as pessoas. E esse Estado ele vai criar leis que vai regular essas relações entre as pessoas para evitar as guerras, os atritos. Né? Quer dizer, então, nós estabelecemos um contrato de dar a nossa liberdade a um Estado que está acima de nós para gerenciar essas diferenças, né? Dentro da proposta aí do contratualismo. Então, eles justificam a necessidade de um poder superior, de um poder que esteja acima dos outros, exatamente porque era uma época também de mercantilismo, era época de intervenção de Estado na economia, um Estado centralizador. Então, eles vêm justificar essa necessidade de um Estado soberano. Bom, agora, quando falamos, por exemplo, de liberalismo e o despotismo esclarecido. Bom, primeiramente, que os liberais defendiam igualdade de todos perante a lei. Beleza, que todos sejam iguais perante a lei. E defendiam também o livre comércio, a livre concorrência. Né? Outro ponto, separação entre público e privado. O Estado ele deve regular as relações, né? Mas do Estado, né? Do público. O privado, eu sei o que eu devo produzir. Né? Eu sei o que devo comerciar. Não, o Estado tem que definir o que eu devo comerciar. Né? Quer dizer, eles querem uma autonomia de comércio, por exemplo, que está dentro do chamado liberalismo econômico, que foi defendido por Adam Smith, por Davi Ricardo, dentre outros aí. Bom, o que nós temos ainda? Participação política aos cidadãos, né? Que o Estado ele seja uma representação da vontade do coletivo, não da vontade de um único
de um único soberano do que seria um Estado absolutista, de um rei absolutista. Não, o Estado deveria atender os interesses do povo. Bom, ainda, dentro disso, defendia um Estado laico. Mas isso porque, gente, a igreja incomodava muito, porque a igreja ela interferia em questões políticas e muitos abominavam isso, queriam esse afastamento da igreja dessas questões. Bom, agora, nós falamos de liberalismo, né, do liberalismo político, do liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, na política, né, que o povo tivesse vez e voz. Mas falamos antes do absolutismo, onde o rei era centralizador, ele era juiz, ele criava leis. Quer dizer, há uma junção dessas duas formas de poder, de propostas de poder, do absolutismo com o liberalismo, né? Que é essa conciliação. Quando? Quando ocorreu o iluminismo para o século XVIII, e nós tivemos os déspotas esclarecidos. Déspota, rei absolutista, mas que implantou algumas reformas liberais dentro desse Estado, como, por exemplo, a separação entre Estado e Igreja, que vai ser proposta do Brasil mais à frente, ali com a Constituição de 1891. Né? Quer dizer, é um processo de mudança, de transformação pela qual pelo qual passam as sociedades. Bem, então falando aqui de Estado liberal, quando é que ele começa a se formar? Né? Quando é que esse absolutismo, esse rei absolutista, ele começa a ser questionado? Onde vai ser o primeiro abalo? Bom, então nós começamos esse primeiro abalo ali na Revolução Puritana, na Inglaterra, quando Oliver Cromwell chega ao poder, representando os interesses muito mais do parlamento. Né? O parlamento entra em choque com o Carlos I, que depois foi morto na Guerra Civil que nós tivemos dentro da Inglaterra, né? Que foi a Revolução Puritana, que quando chegou o Oliver Cromwell ao poder, o Lorde Protetor da Inglaterra, ele acabou incentivando práticas comerciais. Né? Quando ele baixa os atos de navegação, onde ele monopoliza os portos ingleses, evitando interferência de outras nações nas práticas comerciais. E depois desse conjunto de revoluções inglesas, a Revolução Gloriosa, do mesmo século, do século XVII, 1688. Nessa, né, quando o Jaime II, católico, né, e adepto até simpático ao absolutismo, ele recebeu um golpe do parlamento que coloca o outro rei, né, no poder, o Guilherme de Orange, e o Orange ele assume, mas com uma condição, sendo ele ainda, claro, que era casado com a filha do rei, Jaime II. E ele assume o poder, mas com uma condição, que jurasse fidelidade às leis. Logo, o parlamento passa a ser superior ao rei, porque quem cria as leis é o parlamento. Quer dizer, então, a Revolução Gloriosa significou, né, o sobrepor, a supremacia do parlamento sobre o rei. Bom, agora, esse Estado liberal ele vai ser simbolicamente implantado, principalmente de ganha força, contra esse chamado antigo regime, né, esse absolutismo, né, esses privilégios de uma sociedade que privilegiava nobres e membros do clero, com a Revolução Francesa. Né, quando, por exemplo, nós vamos ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, quando igualam todos perante a lei, igualam com restrições, tá? Mulheres, elas não vão ganhar o direito à participação política, de cidadania. A escravidão permanece ainda, né, nas colônias francesas. Né? Mas, de qualquer forma, eles vão igualar a todos perante a lei, né, que era a proposta ali da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E também, quando na França eles rompem, Estado e Igreja vão se separar, com a Declaração Civil do Clero. Né? Então, uma separação entre Igreja e Estado. Bom, então, a partir dessa Revolução Francesa também, uma classe operária, os camponeses, que começam a buscar um espaço social, querendo diminuir as desigualdades, e dizer calma, porque quem assume o comando da Revolução foi a burguesia, que foi uma revolução essencialmente burguesa. Ela veio para atender aos interesses da burguesia.
Porque quando fala-se, por exemplo, igualdade, liberdade e fraternidade, até onde eles foram igualitários? Gente, na verdade, esse lema ele atende muito mais aos interesses da burguesia. Né? Quando fala em igualdade, por que nós não podemos chegar ao poder também? Nós só pagamos impostos. Não é liberdade para escravo, não é isso, não. Eles queriam liberdade comercial. Né? Quer dizer, então, isso tudo aí mostra essa transformação, né, para a chegada desse Estado liberal, principalmente a partir da Revolução Francesa. Só que esse liberalismo, essa não intervenção do Estado na economia, que a economia ela deveria se autogerenciar pelas leis de mercado, lei da oferta e da procura, entra em crise em 29. Por quê? Ocorreu a Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos era, vamos colocar assim, o armazém do mundo europeu, né, do mundo, vendendo mercadorias, produzindo em larga escala. Parece que aquilo seria para sempre. Só que depois a Europa está se reconstruindo, o mercado norte-americano está ficando saturado também, e aí uma crise de superprodução gera falências múltiplas das empresas. Crise de 29. Se o Estado tivesse percebido isso, deve ter percebido, e tivesse agido, feito intervenção para inibir a produção excessiva de mercadorias, talvez não entrasse em crise. Mas aí mostra que o liberalismo econômico, né, esse liberalismo político também, ele entra em crise a partir daí. Quer dizer, esse Estado liberal ele entra em crise, e aí vem uma proposta do keynesianismo, que propunha o seguinte: não, o Estado ele tem uma função primordial nas relações comerciais também. Né? Quer dizer, o Estado ele pode fazer a economia girar. É quando, lá pelo Roosevelt, nós tivemos a criação de obras públicas, né? Empréstimos do governo para financiar produtores para incrementar a economia. Ou seja, o Estado ele passa a ser ali participativo. Só que isso mostra, né, que as democracias estão em crise. O capitalismo, em 29, está quebrando. E aí chegam, ganham espaço os totalitarismos. Né? Um grande exemplo aí do nazismo, dizendo, olha, a democracia não é tão boa. Lá quebraram. E, além disso, né, nos prejudicaram no final da Primeira Guerra Mundial, né, quando imporam uma série de sanções a nós, né, nos culpando pela guerra. Né? Quer dizer, aí o Hitler vem com aquele discurso, aproveitando que a crise pela qual passava a Alemanha ela se ampliou, e aí ele consegue chegar ao poder. Bom, só que depois disso, né, quando falamos ainda de liberalismo, que acabou sendo questionado e foi criado, né, o keynesianismo, uma nova proposta de gerenciamento da economia. Só que aí o Estado, depois disso, gente, quando o Estado ele assume essa função também de gestor da economia, o que aconteceu? O Estado foi inchando. Inchando como? Com muitos gastos, com muitos benefícios sociais, né? Quer dizer, o Estado criando empresas em vários locais. Aí chega, né, a Margaret Thatcher, ali na década de 90, né, 80 para 90, com o Reagan, que era presidente norte-americano, e eles propõem a proposta neoliberal, né, que era preciso enxugar esse Estado. O Estado não deve ter empresas no mercado. Né? O Estado não deve gastar tanto com o lado social. Ele pode investir em várias áreas. Se ele gastar demais, ele não tem onde investir. E esse Estado precisa crescer. Né? E aí nós vamos ter aqui a nossa democracia, né? O que é a democracia. Né? Então a democracia ela ganha espaço, principalmente aqui a partir de Revolução Francesa em diante. Então o modelo, né, clássico é o grego, lá de Atenas, né, onde as pessoas participavam diretamente das decisões, né, onde as pessoas, homens, estrangeiros não tinham direitos, mulheres também não. Né, e quem era filho de pai e mãe ateniense. Lembrando que, do total, aproximadamente apenas 10% da população participava das decisões, muito embora, claro, com louvor, a participação era direta. Eu ia deliberar, eu ia para as votações na Ágora, em praça pública. Bom, então, o que nós temos? O modelo de democracia ideal. Como tem que ser? É preciso uma participação ativa dos cidadãos. Além disso,
né, é preciso uma abertura cultural, né, que uma ideologia, que um segmento não determine as suas vontades sobre as outras tendências culturais dentro de uma sociedade que, devido às dimensões que ganha, ela é múltipla, né, culturalmente. Bom, outro exemplo aí, ou ideal, né, dessa democracia seria uma livre manifestação dos grupos, né, seja os de mais poder e influência ou os que não têm tanta influência assim nesse contexto social. Outro ponto é que é interessante que tenhamos nas sociedades o confronto de ideias, né? Quer dizer, a variedade de opiniões. E aí a gente entra hoje em dia no que tem ocorrido nas redes sociais, os extremismos de ambos os lados, de direita, esquerda, de que alguém que se julga direita e não sabe o que é direita, ou que se julga esquerda e não sabe exatamente do que se trata, se julga comunista e muitas vezes não sabe o que é. Mas hoje em dia, esse confronto de ideias, essa variedade de opiniões tem perdido lugar para o extremismo. Cada um se julga dono da verdade, se julga, né, o intelectual, né, quer dizer, o dono da verdade, e acaba criticando, desfazendo amizades, e daí vai nesse contexto de mundo de Brasil hoje. Bom, aí, além disso, o que é importante, rotatividade nos governos. Né? Quer dizer, se nós tivermos ali apenas um governante, como nós tivemos exemplos aí, né, o que ocorre é que não há a democracia. É preciso que nós tenhamos uma oposição, vamos dizer assim, algo sadio, onde ocorra a troca de ideias, né, que você possa ser contestado, confrontado, evidente, claro que dentro da legislação. E a nossa democracia? Ela foi bem tardia se comparada a outras democracias. Né? Quando é que nós vamos criar esse nosso modelo democrático? A partir, principalmente, ali da primeira Constituição. Por quê? Né? Primeiramente, nós éramos uma colônia portuguesa. Né? Nós vamos conseguir nos livrar de Portugal, né? Oficialmente ali em 1822. Né? Claro que ali depois nós tivemos o primeiro e segundo império, mas o primeiro e segundo império não era democrático ainda. Por quê? Nós tínhamos dois imperadores, né, que tinham poderes absolutos. Aí vai dizer, mas nós tínhamos uma Constituição que dividia em três poderes, executivo, legislativo e judiciário? Tinha, mas esse, Dom Pedro I e segundo, tinham o poder moderador. Eles tinham poder sobre os outros poderes, né? Legislativo, o judiciário e o próprio executivo deles. Fechava o Congresso se fosse vontade, né? Como ocorreu na primeira Constituição proposta de 23, quando o Dom Pedro, quando queria limitar os seus poderes, ele mandou fechar a Assembleia Constituinte e impôs uma Constituição. Né? Quer dizer, então nossa democracia, mais à frente, apenas a partir de 1891, mas com restrições ainda. Porque direito à participação política, mulheres não tinham. Militares de baixa patente não tinham. Mendigos, grande parte deles ex-escravos que não foram inseridos na sociedade, também não foram inseridos no direito à participação política, no direito à cidadania. Bom, então nós temos aí algumas fragilidades nessa democracia. Né? Primeiro, com relação ao combate ao racismo. Houve avanço? Sim, mas nós temos ainda muitas falhas nesse combate ao racismo dentro da nossa sociedade. Bom, outra coisa dentro do Brasil é que a indústria política ela é grande. Né? Políticos chegam a cargos financiados por empresas, financiados por grupos religiosos, né? Por grupos de empresários, e depois esse governante ele tem que pagar a conta de campanha. Quer dizer, se alguém financiou, é porque esse alguém quer algo do governo dessa pessoa se eleita. Né? E aí ele tem que pagar a conta. Então é um problema dentro do nosso Brasil, do nosso modelo político adotado. Bom, outro ponto dessa fragilidade é que é preciso diminuir as desigualdades econômicas. As pessoas, inclusive, são mais manipuladas, muitas vezes por esse fator. Né? O nível de estudo que alcançam, de poder de interpretação de uma realidade social, né? Os níveis são muito diferentes dentro do Brasil. Outro ponto importante, né, dessa nossa fragilidade democrática é que a justiça ela é parcial. Quer dizer, as pessoas elas não são julgadas da mesma forma. A aplicabilidade da lei
ela leva em consideração, principalmente, né, a influência que a pessoa exerce na sociedade. É algo do tipo, você sabe com quem está falando? Daí vai. Bom, aí nós temos, além disso, né, que é preciso, né, nós reduzir essa visão individualista do mundo. Né? Quer dizer, né, nós temos aí a possibilidade de perceber a multiplicidade. Né? Quer dizer, respeitar essa multiplicidade de opiniões. Né? Quer dizer, além disso, outro ponto interessante, que é preciso, né, reorganizar, na verdade, o nosso sistema partidário, gente. Porque a nossa política, desde o processo de formação ali do Brasil República, ela é clientelista, ela é populista. O clientelismo do toma lá, dá cá. Tu vota em mim, tu vai ganhar, de repente, né, o asfalto da tua rua. Tu vota em mim, eu vou tapar, eu vou construir aquela ponte lá sobre aquele igarapé, coisa parecida. Né? Quer dizer, o toma lá da cá. Né? Além disso, de governantes que vão atender a alguns interesses populares, mas porque querem se promover politicamente. E depois que chegam lá em cima, esquece o povo. Bom, outro ponto ainda, né, que nós temos que perceber também. O povo, hoje em dia, né, quando fala-se de cidadania, dizer, é o direito de voto, que na verdade é uma obrigação de voto. Né? Mas não é só isso, gente. Né? Vai muito além disso. Além de votar, você tem que saber por que está votando. Por que está colocando, dando um voto de confiança a determinada pessoa. Observa as propostas deles de governo. É difícil, como nós dissemos, evidentemente, devido a este desnível, né, de oportunidades, inclusive de níveis de estudo, de poder de interpretação de uma realidade. Bom, então é preciso cobrar do governante que ele cumpra o que prometeu. E normalmente não há. Né? Até porque também há a manipulação por conta da mídia, né, que também tem interesses, né, nesses governantes, e muitas vezes são até financiados por eles. Bom, outro ponto é que é preciso, dentro do Brasil, ainda, né, nessa proposta, dessa fragilidade, é que não há o respeito a todos os grupos. Né? Alguns grupos aí, hoje é muito presente, né? Esse respeito às minorias são muito contestados hoje em dia. Né? Quer dizer, é preciso nós percebermos a multiplicidade que é o nosso Brasil. Né? Ele é muito múltiplo, é diverso. Então, quer dizer, é preciso respeitar todos os grupos, não só as minorias, né, mas respeitar todos os grupos sociais, isso que compõe a nossa sociedade. Bom, gente, então aqui, né, concluímos, né, a nossa proposta de conteúdo e pedimos, né, que vocês estejam sempre por aqui, né, que se inscrevam aí no nosso canal e que também visitem lá o portal do vestibulando.com, onde nós temos muito mais materiais, não só de história, temos também sociologia, física, as outras disciplinas aí que compõem, né, que são os componentes curriculares dos vestibulares atuais. Então, um abraço em todos e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.